E a Gabriela Veras traz o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, para a gente conversar sobre esse relatório. E, Gabriela Veras, a gente quer saber detalhes do relatório que a base aliada também vai apresentar. É isso, Uribe. Antes de mais nada, uma ótima tarde a você, Tainá. Boa tarde, deputado. Muito obrigada por falar conosco, deixar um pouquinho ali a sessão nesse dia tão importante, né, de conclusão dos trabalhos. E já devolvo a pergunta aqui para o deputado. Como que vai ser a resposta, né, de vocês, do grupo, com relação ao que está sendo apresentado pelo relator Alfredo Gaspar? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse relatório que está sendo lido, do que foi apresentado, do que o senhor conseguiu ver até o momento desse relatório que é bem robusto? Oi, Gabriela, prazer falar com vocês da CNN, cumprimento todos que estão lá no estúdio, prazer falar também com quem está nos assistindo. Olha, a peça do relatório é uma peça tendenciosa, um relatório tendencioso. E digo isso, foi o comportamento dele em toda a CPMI, toda a CPMI. Se pegar um dia antes dele ser escolhido como relator, ele já fez um Twitter, onde ele já tinha uma conclusão. E ele negou todos os fatos, todos os dados, todas as provas colhidas naquilo que diz respeito ao governo Bolsonaro. É importante frisar que o cronograma aprovado na primeira deliberação da CPMI era que nós ouviríamos todos os ex-presidentes do INSS, todos os ex-ministros e todos os diretores de benefício, que eram as pessoas que autorizavam as entidades a fazer os descontos. Ora, ele não ouviu essas pessoas do governo Bolsonaro. Muitas dessas pessoas ficaram para trás, lamentavelmente, porque ali houve uma blindagem. O relator insiste numa tese política, e se você ler, vou falar muito claramente naquilo que diz respeito ao filho do presidente. Ele fez uma tese fictícia, fazendo ilações, conexões para tentar justificar o indiciamento que ele pede. Quem lê esse tópico percebe que não tem fundamento algum. Aliás, o próprio presidente da CPMI, numa entrevista ao Roda Viva, ele admitiu que não tinha provas, nada que pudesse justificar sequer o indiciamento. Portanto, é lamentável, o relator compromete o trabalho da CPMI, deu para perceber que ele está muito nervoso, alterado hoje, diante da denúncia que veio à tona em relação a ele, né, que teria praticado um crime contra uma menor de idade. Esperamos que essa notícia seja esclarecida de fato, mas ele está bem abalado, bem nervoso, e ali, né, o que ele demonstrou ao longo da CPMI, de ser o advogado de acusação contra o governo Lula e o defensor do Bolsonaro, está muito nítido através do relatório apresentado. Vou pegar daqui, Gabriela Veras, tudo bem, deputado? Bem-vindo ao nosso Bastidores, Tainá Falcão falando contigo. Pelo que o senhor está me desenhando, não tem ambiente nem caminho para um consenso entre esses relatórios. É possível aprovar algo no meio do caminho ou não tem a menor condição diante do que um grupo sustenta e o outro? Oi, Tainá, tudo bem? Prazer falar contigo também. Lamentavelmente, e eu falei isso em diversos momentos ao longo da CPMI, que se a gente não tivesse ponderação e responsabilidade na condução dos trabalhos, nós poderíamos comprometer o resultado final, né? Ali era uma comissão de investigação, mas ela se transformou em uma comissão de disputa política. Inclusive com o relator se filiando essa semana no partido do Flávio Bolsonaro, provavelmente ali discutiu a estratégia com ele de apresentar esse relatório totalmente viciado, tendencioso. É uma peça política, é um relatório político e não um relatório de uma investigação séria. Então isso compromete qualquer condição de votar, de aprovarmos esse relatório, porque ele tem muita ilação, né, e uma acusação fortemente sem base material, sem provas, sem depoimentos. Tainá, vou pegar só as duas últimas pessoas. O representante do Banco C6 e a secretária de um escritório de uma empresa também envolvida aí na fraude. Ambos. O representante do C6, eu perguntei para ele, quando você começou a fazer consignado? Ele disse, em 2020, governo Bolsonaro. Perguntei para a representante do escritório, esqueci o nome, acho que só me engano o nome dela é Aline. Ela disse, não, desde 2019 e 2020 eu via no escritório ali a movimentação do Careca com algumas pessoas sobre isso. Ora, isso tudo é o governo Bolsonaro. Depoimentos passados
dezenas que foram, diversas pessoas deram a data, que algo começou em 2019, ou 2020, ou 2021. E tem um documento muito nítido que o então ministro Sérgio Moro recebeu dia 1º de agosto de 2019 e não tomou providência. Se colocasse ali a Polícia Federal para investigar, se cessasse os descontos naquele momento, esse roubo não tinha crescido. Então houve uma omissão por parte do governo anterior e houve também parceria de gente do governo anterior com essa turma que fraudou e que roubou os aposentados no país. A Mega vai fazer a próxima. Isabel? Oi, deputado. Isabel, falando aqui do estúdio de Brasília também. Boa tarde, bem-vindo aqui à CNN. Como é que vocês vislumbram o ponto Lulinha no relatório de Alfredo Gaspar, deputado? Queria uma resposta de vocês, porque o relatório de vocês também tem alguns elementos que aparecem no relatório oficial, né? A questão do Vorcaro, alguns na lista de pedidos de indiciamento, mas por óbvio, o de vocês não trata do Lulinha. Como é que vocês vislumbram esse tempo dedicado pelo relator para que as investigações alcancem Lulinha, inclusive com um pedido de prisão? Olha, o relator perde tempo tentando fazer... Oi, Isabel, é um prazer falar contigo. O relator, né, perde tempo e, como eu falei, ele está fazendo uma peça de ficção em relação a isso. Né? Quem lê esse tópico, essa parte, ela é muito frágil. Ele diz o seguinte: não, ele é amigo de uma amiga do Careca que estava, essa amiga do Careca, fazendo um outro negócio com o Careca. Portanto, se ele é amigo da amiga, ele teria a ver. Pergunto: nós podemos indiciar o presidente Viana, cujo pastor da igreja dele está preso, cujo pastor da igreja dele, ele retardou a aprovação do requerimento, aprovou na véspera do fim da comissão para não dar tempo do sigilo fiscal chegar, que é o Zetel, que justamente é o doador de 3 milhões para a campanha do Bolsonaro e 2 milhões para a campanha do Tarcísio? Eu posso dizer só porque o Viana tem o Zetel como seu pastor, líder da sua igreja, eu posso dizer que o Viana tem a ver com o crime? Não posso afirmar isso. A relação dele é muito mais próxima do que o Lulinha da amiga, que é amiga do não sei quem. Como assim? Eu posso dizer que o Flávio Bolsonaro, que é sócio da Letícia, que a Letícia é irmão do Alexandre, que o Alexandre é irmão do Careca, que o Flávio Bolsonaro tem que ser indiciado? Então, desculpa, ele está fazendo ilação muito frágil por uma disputa política eleitoral. O caso do Zetel é gravíssimo. Lembrando, é um pastor que está preso. Surgiu ontem uma notícia, e eu li, fiz questão hoje de manhã, do pastor Valadão dizendo que o senador da República pediu para ele ficar nos Estados Unidos, não vir ao Brasil até março, porque só a partir de março as coisas iam se acalmar. Nós estamos finalizando essa CPI no final de março. Quem seria esse senador? O Viana é dessa igreja, da igreja do pastor Valadão, da igreja do pastor Zetel. O Zetel está preso, o Valadão está nos Estados Unidos. Eu posso afirmar que é o Viana? Eu seria leviano se eu afirmar. Esperamos que a gente consiga mais informação para tirar essa dúvida, porque ficou com uma suspeição a CPMI em relação a isso. Então, assim, não dá para a gente brincar com coisa séria. Nós queremos chegar nos verdadeiros responsáveis, nem quem roubou, nem quem apurou. Essa turma tem que ficar presa e devolver o dinheiro que eles roubaram dos aposentados e pensionistas. O governo Lula já devolveu os aposentados, porque eles foram manipulados, eles foram roubados, né? Já devolveu, mas o governo está indo atrás do dinheiro, tem várias ações judiciais para recuperar esse patrimônio. E lembrando, as pessoas que estão presas é fruto da investigação conduzida pela Polícia Federal. A Polícia Federal começou a investigação fruto de um trabalho da Controladoria Geral da União do governo Lula, que em nenhum momento blindou, que em nenhum momento impediu a investigação, pelo contrário, estimulou para que a gente cessasse com os descontos e pudesse estar investigando e punir essas pessoas após condenação. Eu vou fazer outra pergunta. O relator, o dia que saiu uma operação onde algumas pessoas foram presas, tinha um mandato de prisão contra o presidente da Conafer. Vocês lembram da Conafer, onde o senador Isalci deu carona para o presidente da Conafer, foi buscar o presidente com o seu próprio carro, abriu a porta para ele sentar lá no carro, no banco da frente? Pois bem, o Carlos Roberto, ele está foragido, tem mandato de prisão.
No dia do mandato de prisão que ele fugiu, o relator diz em público, numa CPMI, eu indaguei sobre isso, contestei, ele falou, não, eu tenho informação de que ele está numa aldeia indígena no sul da Bahia, Polícia Federal vai lá agora. Ora, será que ele deu um toque para que o presidente da Conafer fugisse? Será que ele avisou? Eu posso afirmar a partir disso que ele tem relação direta com a Conafer e que, portanto, teria que ser indiciado? Né? Então, assim, eles estão fazendo uma peça política para fazer uma disputa eleitoral porque estão desesperados e porque não fizeram nada no governo anterior, que tem muita responsabilidade por esse roubo ter existido, ter crescido e ter lesado tanta gente. Lida, tem alguns nomes ali que não foram incluídos. Gostaria que o senhor citasse, inclusive, que nomes o senhor considera que deveriam ter o pedido de indiciamento ou não. Não sei se o deputado está ouvindo. Gabi, qualquer coisa se repete para ele. Que nomes ele considera exatamente que poderiam estar na lista de pedidos de indiciamento? E segundo, se o governo federal não faz alguma autocrítica, porque integrantes do governo federal, vinculados ao governo federal, tiveram também envolvimento no processo ali do INSS. O senhor conseguiu ouvir? Se puder me repetir, eu agradeço. Ele perguntou quais nomes, na avaliação do senhor, faltaram, né, nesse pedido de indiciamento e quais são as críticas com relação a esses pedidos que foram feitos. Tem algumas pessoas também ligadas ao atual governo, ao governo anterior. Qual que é o balanço com relação? Olha, no governo atual, o ministro Vinícius compareceu da CGU. O ex-ministro Lupe compareceu, deu depoimento. O ex-presidente do INSS, Stefanuto, veio, deu depoimento. Só que aquilo que nós aprovamos no primeiro dia de ouvir os ex-ministros do governo Bolsonaro, o presidente não levou a cabo. O Rolim não foi ouvido. O senador, que era secretário nacional de Previdência, o Rogério Marinho, não foi ouvido. Né? Outro, o senhor Yamada, que assinou inúmeros contratos autorizações para que as entidades fizessem descontos, não foi ouvido, era um diretor de benefício, tem muita participação no esquema, né? Então, infelizmente, essas pessoas não foram ouvidas, né? Porque para poder esclarecer muito mais. Ele não indiciou o Vorcaro, ele não indiciou o Zetel, lamentavelmente. Então, assim, deixou muita gente de fora, né? Nós vamos esperar a conclusão da leitura do relatório dele, quem sabe até o final ele mude alguma coisa de ideia, faça uma peça muito mais responsável e condizente com a prova. Nós vamos debater, vamos a voto, né, vamos derrotar e vamos apresentar o nosso para que seja votado também. Gabriela Veras, obrigada, Gabizinha, ajudando a gente hoje aqui nessa cobertura da CPMI do INSS, já com 2 entrevistas super relevantes. Obrigada, deputado. Até uma próxima. Um bom trabalho. Esse foi o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Eu que agradeço. Obrigado aí pela participação, pela oportunidade. Um forte abraço, um beijo grande. Obrigada.